Sejam bem-vindos e bem-vindas à segunda edição do Acta Animal. E hoje a gente vai começar com uma história muito emocionante. Uma história de amor aos cães. Uma história de superação e luta diária de um lar que abriga centenas de cães. E quando tudo parecia perdido, de repente chegou uma ajuda que a gente pode chamar de salvadora. Parece história de cinema, mas não é. Isso é uma história real. E foi tomando repercussão pelas redes sociais e muita ajuda foi chegando. Então esse abrigo, que salvou centenas de cães, foi salvo pela ajuda de muitos voluntários. Vamos ver. Um dos tratadores do abrigo, Ismael, já perdeu as contas de quantas vezes faz isso por dia. Só sabe que são mais de 10. Ah, muito mais. Hoje tenham, tá? Tenham. A bosta, o cachorro. É você apenas agora o cachorro tá ganhando. Sempre gosto de dar uma limpada para deixar o cachorro limpo, né? O abrigo São Cão virou exemplo da luta, dos desafios e obstáculos que defensores de animais têm de enfrentar todos os dias, o dia todo, mas também da capacidade para superar barreiras e unidos conquistar belos objetivos. A história do abrigo se confunde com a de seu fundador, Antônio Anastácio, ou para a comunidade dos defensores em Maceió e até em outros países, seu Antônio do São Cão. Como tudo na vida, ao se dedicar a uma causa, foi algo que se manifestou bem cedo. Tudo começou com um cachorro que ganhei do meu pai, que é da casa da minha avó. O amor começou ali. Sou mineiro, de Belo Horizonte. Minha família da minha mãe que é alagoana, né? Aí esse meu amor pelos cães, lá em Minas Gerais. E foi, ele foi meu companheiro na minha adolescência inteira. E um dia eu viajando com meu pai, passamos numa cidade de Minas Gerais, na beira de um rio, e tinha muitos cães em estados precários, né? E eu, com compaixão dele, falei com meu pai que um dia eu queria ter uma fazenda para tirar aqueles cães todos da rua e colocar nessa fazenda. Só que eu nunca mais tinha me lembrado disso. Eu vim me lembrar disso há pouco tempo atrás, entendeu? Recordando de algumas coisas. Esse foi um pensamento que teve na minha mente há muitos anos e desapareceu. E depois, essa questão de ter um abrigo de cães, não é nada planejado, sabe? Parece que Deus vai fazendo com que as coisas aconteçam de uma forma que você nem percebe, sabe? Incorporação que eu e meus irmãos fizemos, em Minas Gerais, que me deu um suporte para mim poder dedicar o meu tempo a eles, né? Deixar de trabalhar fora, mas também nunca trabalhei tanto na minha vida, né? Do que muito mais do que em qualquer emprego que eu tive na vida. Trabalho com ele triplo, quíntuplo. E um suporte financeiro para poder mantê-los. Fui pegando uns cachorros na rua doentes, fui cuidando, não tive coragem de botar para a rua de novo. Nunca um cachorro que eu peguei eu devolvi para a rua. E isso, muitos eu não consegui adoção, e foi aumentando, aumentando. O meu avô faleceu, e ele tinha uma casa grande no Farol, e não tinha ninguém da minha família para poder tomar conta da casa, e eu fiquei lá sozinho, e então eu tinha espaço para botar os cães. Então tudo foi acontecendo sem assim, um planejamento, entendeu? É o coração mesmo falando, e aquelas coisas acontecendo, amarrando cachorro na minha porta, doente, e eu acolhia, né? E a cada dia fui me apegando mais a eles. É também a história de uma mudança, ou várias. Crescia o apego aos cães. O próprio Antônio vivia uma evolução pessoal. Eu, graças a Deus, eu aprendi a viver uma vida austera, espartana, e as minhas necessidades são mínimas, né? Eu já fui playboy, já fui tudo na vida, né? Então eu já passei por tudo na vida. O mel e o fel eu já provei da vida, sabe? Então, se eu quisesse fazer disso meio de vida, eu não tinha vendido meus bens. Eu tinha uma renda aí há 10, 12 anos atrás de R$ 15.000 por mês. Podia viver o resto da minha vida aí sem trabalhar, viajando, que eu adoro, entendeu, cara? Queria conhecer o mundo. E, então, assim, o que as pessoas ajudam, eu espero que elas vão no abrigo para ver para onde é que o dinheiro está sendo colocado, entendeu? Sabe? Que ali é uma coisa séria e é para eles, cara. Então, uma das coisas mais difíceis do mundo é você ter o desapego. Você pegar aquilo que é seu, a sua segurança. Como é que você vai viver amanhã? Amanhã, amanhã. Não, deixa amanhã vir. O que nesse momento, o que as posses que Deus me deu na mão, eu tenho que tentar ajudar quem está do meu lado, né? Amanhã eu quero saber, o que você vai comer amanhã? Amanhã, quando a fome vier, eu passei 34 dias sem comer, entendeu? Né, de jejum. Então, quando é que você vai dormir? Não tem uma marquise?
Eu com 14 anos, eu vivi na rua, entendeu? Morei debaixo de viaduto de São Paulo, então passei fome. Então, a minha história tem uma história grande, parece que já tem uma preparação para essas coisas da vida, de desapego, sabe? Tudo começou a complicar na pandemia, porque a minha renda vinha proveniente de aluguéis, né? De salas, apartamentos, de lojas, lá em Betim, Minas Gerais. E seu Antônio não Exato. pensou. Foi vendendo tudo que tinha. E nisso as pessoas foram devolvendo os imóveis por causa não conseguiam pagar, né, na pandemia. Aí eu me vi apertado, porque eu já tinha, nessa época, 150 animais, mais ou menos. Aí não tinha como comprar ração, remédios, né? Então eu fiquei meio desesperado, sabe? Eu nunca tinha pedido nada a ninguém, ninguém nem sabia que eu era protetor de animais, nem nada, na minha casa, só com eles. Aí eu comecei a vender o que eu tinha. Vendi uma Hilux, aí passei 2, 3 meses comprando os alimentos para ele, pagando clínica. Depois vendi um Jeep, um Toyota Bandeirante, que eu refiz ele todo, que era a paixão da minha vida, sabe? Eu queria morrer com ele. E era um carro lindo. E eu acabei vendendo ele também, para dar comida a eles. Mas eu não me arrependo. Eu agradeço de ter tido esses bens naquele momento para não deixar de passar fome. Comecei a vender salas de aluguel, aí nessa passava 4 meses com esse dinheiro. Depois comecei a vender outra sala, depois vendi um apartamento, aí vendi uma loja, fui passando. Aí foi depois de muito tempo, quando eu já tinha vendido os 2 últimos apartamentos que eu tinha, eu vendi, comprei aquela chácara. E esses imóveis que eu vendi todos eles abaixo do preço, porque você precisa vender rápido, né? E na urgência, a fome não espera, né? E graças a Deus, assim, eles nunca ficaram nem um dia sem dormir, dormindo sem. Gente, que matéria legal. Daqui a pouco a gente vai assistir a segunda parte. Mas agora vamos para a entrevista em estúdio com o Dr. Wagner Porto, que é médico veterinário, mestre e doutor pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e também professor da UFAL de Parasitologia, a quem já agradeço essa entrevista. Seja muito bem-vindo, Dr. Wagner. Obrigado, Patrícia. Olá a todos. Então, a gente que agradece o convite, né, para falar de um assunto tão interessante e tão importante, né, para a população em geral. Hoje em dia, o mercado pet tem crescido bastante e cada vez mais as pessoas integram, né, os animais de estimação como membros da família. Exatamente. E aí é que surgem as preocupações, né, doutor? Então, vou começar te perguntando quais são as doenças, né, que vem do parasita que mais a gente tem que se preocupar hoje em dia. Então, na verdade, nesse campo da parasitologia existem várias doenças que são muito importantes, né? A gente vive em área endêmica para a leishmaniose, temos também a toxoplasmose, as sarnas também, elas podem ser transmissíveis, as ectoparasitoses, de uma forma geral, também são bastante comuns, então são vários parasitos que têm grande importância nesse mundo pet. Então, vamos falar da leishmaniose, né, que é Eu sempre, quando eu viajo, assim, eu vejo uns cachorrinhos assim na rua e eu sempre percebo a questão da leishmaniose porque é muito fácil da gente perceber, né? Aquela magreza, um pouco o pelo já descamado. Então, era isso que eu queria te perguntar, doutor. Como é que a gente faz para perceber que o cachorro tem leishmaniose e o que eu tenho que fazer? Então, Patrícia, a gente pode, na verdade, suspeitar, né, com essas lesões, como você falou, essas lesões de pele, né, queda de pelo, descamação, às vezes ulcerações mesmo, né, feridas na pele, crescimento exagerado de unhas, emagrecimento exagerado também, essa caquexia desses animais, pode ser uma grande suspeita da leishmaniose, mas para a gente fazer a confirmação, porque existem outras doenças que podem confundir, né, na aparência ali e não ser uma leishmaniose, mas para a gente confirmar a leishmania, a infecção por leishmania somente com exames laboratoriais e aí através de consultas com um profissional médico veterinário. Entendi. E a leishmaniose, ela dá só no cachorrinho? Ou dá em outras espécies também? Como é que é? Não, então, a leishmaniose ela é uma doença que pode acometer várias espécies animais, animais silvestres também podem ser acometidos, mas no ambiente urbano o cão é tido como o principal reservatório da leishmaniose visceral e aí ele tem essa grande importância na epidemiologia da doença. Mas ele também é uma vítima, assim como nós, né, seres humanos, até porque
No ambiente silvestre, ela já ocorria, né, há muitos anos, há séculos, há mais de um século, mas com a nossa própria ação humana de desmatamento, as mudanças climáticas, o parasito ele foi se adaptando a esse novo tipo de ambiente e chegou muito próximo de nós, e aí nós humanos entramos como hospedeiros acidentais da leishmania, e aí existe essa grande preocupação hoje com esse processo de urbanização da leishmaniose visceral. E como é que ocorre esse processo de contaminação para o humano, né? Então, muitas pessoas perguntam isso e às vezes elas ficam na dúvida se um cão doente, né, com leishmaniose, ele pode transmitir ao homem. Na verdade, a transmissão ela não se dá de forma direta, né? Esse contato com o cão não traz esse risco da transmissão da leishmaniose. O parasito ele é transmitido através da picada de um inseto, que é popularmente conhecido como mosquito palha. E aí, quando esse inseto se alimenta de um cão infectado, e depois alimentando-se de um humano, ele pode então transmitir o parasito para esse indivíduo, e aí somente assim ocorre a transmissão. Essa é a principal forma de transmissão, realmente. E como é que a gente faz para evitar isso, para evitar essa transmissão? Como é que a gente diminui esse risco? Então, os tutores, a gente tem que sempre lembrar da posse responsável, né? Quem se predispõe a ter um animalzinho em casa, ele tem que ter muita responsabilidade sobre essa vida. Não só da vida desse animal, mas também de todos que convivem com esses animais. Então, é necessário consultas periódicas ao médico veterinário e manter esse animal sempre com vacinação em dia, vermifugação em dia, mas também utilizar repelentes para evitar que esse animal seja picado por esse inseto e, assim, evitar a transmissão. E tem cura a leishmaniose? O cachorrinho lá tem esperança? Então, a leishmaniose visceral canina não tem cura, mas tem tratamento. Desde 2016, o Ministério da Saúde e o Ministério da Agricultura, através de uma portaria, autorizou no Brasil o tratamento para os cães. E é conseguido, então, através desse tratamento, uma cura clínica, né? Os sintomas, eles diminuem, eles são controlados, mas a cura parasitológica não. Então, aquele animal permanece infectado, mas ele não vai ter mais o risco de transmitir para outros insetos e, assim, não transmitir para outras pessoas ou outros animais. Então, se o animal é diagnosticado com leishmaniose, ele pode ser tratado e essa transmissão ela vai ser bloqueada. E existe tratamento público para isso, gratuito, ou é só particular? Esse é um dos grandes problemas do tratamento, né? Porque o tratamento ele não é muito acessível, é um tratamento de um custo alto. E então, além disso, ele vai ser um tratamento para o resto da vida desse animal, além de todas as consultas e exames de rotina que periodicamente são necessários para serem realizados nesse animal. E então, não é acessível realmente à maioria da população, né? É um tratamento bastante caro e todo esse cuidado com esse animal ele vai ser bastante custoso para o tutor. Então a gente está tendo que começar a pensar em políticas públicas, né, voltadas aos animais, né, porque eles também merecem um tratamento, merecem, né, têm o direito à vida também. Com certeza, isso é uma coisa a se pensar. E a gente vai para um intervalo bem rapidinho e já volta para falar sobre toxoplasmose com o Dr. Wagner aqui, porque eu sei que tem um monte de mito em torno aí dessa doença. A gente volta já. Tem governo trabalhando, Menor Encanto tá chegando. Tem mais de 900 bolsas de estágio do programa Pontapé chegando para os universitários, inclusive das comunidades indígenas. O governo investe na gente e a gente segue em frente. Pois é, tem mais investimentos na educação. 1 bilhão para fazer programas como Avança IDEB, Professor Mentor, Avança Grêmio e Escola 10. Governo de Alagoas. Tem trabalho e coração.
volta com o Dr. Wagner Porto. E agora a gente vai falar de um assunto que é toxoplasmose. Eu já ouvi tanta coisa sobre toxoplasmose, inclusive uma amiga minha, uma vez eu levei um gato meu no ambiente público, ela falou assim, tira de perto de mim que eu não quero pegar toxoplasmose. É assim, doutor, fala um pouquinho o que é a toxoplasmose, como é que se dá a contaminação e tira esse mito aí, tira esse mito da gente. Então, Patrícia, realmente as pessoas têm muita gente tem um pavor de gato por causa da toxoplasmose, né? Existe um mito muito grande. Na verdade, o gato e outros felídeos, né, silvestres, eles são importantes no ciclo do parasito, porque eles são os hospedeiros definitivos. Mas não é com contato direto com esses animais que a gente se infecta com toxoplasma. Né? É um parasito que é eliminado através das fezes desses animais, então a gente pode se infectar em contato com as fezes dos animais. Então, se a gente tem bons hábitos de higiene, a gente consegue controlar ou prevenir essa possível infecção. Mas é muito mais fácil, inclusive, ou muito mais comum, né, a infecção humana através da alimentação, através de alimentos contaminados com as formas de vida do parasito, que podem estar em vegetais mal lavados, mal higienizados, que são consumidos crus, ou mesmo carnes mal passadas ou cruas, né, que algumas pessoas têm o hábito ou preferem comer as carnes mal passadas. Então, esse risco é muito maior do que o contato direto com o gato, que não seria uma forma importante de transmissão, porque é através das fezes desse animal. Sim, e como é que o gato se contamina? Então, o gato ele vai se infectar a partir de carne crua, carne crua contaminada ou caça, né? Esses animais de rua, eles são mais expostos a esse risco de infecção, porque eles precisam caçar para se alimentar. E como o toxoplasma é um parasito que ele infecta muitos animais, né? Vários animais de sangue quente, não um rato, um passarinho, enfim, qualquer animal de sangue quente ele pode estar infectado. Então, o gato que tem esse hábito de caça, ele pode se alimentar desses animais infectados e assim ele se infecta, desenvolvendo aí a doença e passando um pequeno período da vida dele eliminando através das fezes. Normalmente ele passa 3 a 4 semanas eliminando através das fezes, depois ele se recupera e fica sadio, né? Então, mais uma coisa para a gente pensar que o gato ele não é todo gato que está infectado e ele não passa a vida inteira eliminando o parasito. É um período muito curto da sua vida que ele elimina e é apenas através das fezes. Então, se a gente mantém bons hábitos de higiene, a gente consegue controlar e prevenir a doença. Entendi. E tem como eu perceber que meu gatinho está contaminado? Tem? Então, tem como suspeitar, né? Às vezes o animal, quando está infectado, ele vai apresentar um quadro de diarreia, porque a toxoplasmose no gato, o toxoplasma, né? Ele se desenvolve no intestino do gato, então ele pode causar um quadro diarreico nesses animais. Mas também pode ser confundido com várias outras verminoses ou outro problema qualquer. E é passageiro, então muitas vezes ela passa despercebida, né? Então é difícil a gente fazer essa identificação através de sintomas, né, no gato. Então é muito raro isso acontecer, mas confirmado laboratorialmente. Entendi. Então, tiramos essa nuvem de cima da toxoplasmose, em cima dos gatinhos. Então, a gente mantendo a nossa própria higiene, né, doutor? É importante, né? Lavar as frutas, lavar tudo isso, lavar o corpo, lavar as frutas, lavar a mão. Tá mantendo essa higiene pessoal, né? Ajuda a evitar essa toxoplasmose. Então, a maioria dessas doenças que parasitárias, né, e essas, inclusive essas que a gente comentou aqui, elas podem ser prevenidas e controladas através de hábitos de higiene, através de infraestrutura também, de saneamento, de tratamento de água. Tudo isso são medidas que vão melhorar as condições de vida da população humana e da população animal, e assim a gente pode conviver harmonicamente com esses seres que são tão
amáveis, né, e tão prazerosos tê-los perto de nós. A gente falou de duas doenças aí, acho que são as principais, né, pelo que eu vi, assim, que as pessoas têm dúvida, né? A leishmaniose e a toxoplasmose. Agora, existe alguma outra doença que a gente tem que se preocupar, que é muito incidente em pets? Então, a gente tem algumas verminoses, né, que são muito comuns, aí, principalmente nos animais de rua, e aí que é um grande problema de saúde pública, né, que acomete os centros urbanos e até as pequenas cidades também hoje enfrentam esse problema da grande quantidade de animais de rua. E aí esses animais não tendo nenhum acesso a nenhum tipo de tratamento, nem vacinação, então eles são expostos a vários parasitos e então eles acabam eliminando formas de vida desses parasitos nos ambientes públicos. E a gente que frequenta esses ambientes também ficamos expostos a esses parasitos que podem ser comuns ao cão, ao gato e ao homem. Uma das doenças em humanos que é muito comum, que é a larva migrans cutânea, né, que é conhecido como um bicho geográfico. Isso é uma verminose de cães, né, e aí ela fica ali na terra, no solo, e muitas vezes as crianças, principalmente, que brincam muito em parques, né, nesses playgrounds públicos, onde tem fezes de animais, ela pode acabar se infestando com o parasito e desenvolvendo aquelas lesões de pele que coça bastante e são bem irritantes e trazem esses problemas para esses indivíduos. Então, percebendo qualquer coisa, procura um médico. E no caso do pet, procura a clínica veterinária. Com certeza. É muito importante para os tutores manterem sempre visitas de rotina, né, para consultas ao médico veterinário. Ele vai orientar da melhor forma como prevenir essas doenças, como controlá-las e tratá-las, se for o caso já do cão ou do gato já ter uma delas. Como a gente tem, doutor, bastante adolescentes, crianças assistindo a gente, e aí fico ouvindo o senhor falar aí, quero saber como é que eu faço para me tornar um médico veterinário? Qual é esse caminho? Então, além de amar os animais, né, que é uma coisa muito importante, né, porque a gente precisa ter esse dom, precisa muita dedicação, muito estudo, mas a veterinária é uma profissão apaixonante e tem são amplas as possibilidades, né, de atuação do médico veterinário. Então, hoje a gente não pode dissociar a saúde humana da saúde animal e ambiental, né? A gente, como a OMS já trata desse assunto como saúde única, a gente não pode pensar em saúde humana sem pensar na saúde animal, na saúde ambiental. Então, está tudo interligado e o veterinário é uma dos profissionais mais inseridos nesse contexto da saúde única. Eu não podia deixar de aproveitar o Dr. Wagner, que é membro do Conselho Regional de Medicina Veterinária, para entender um pouco qual é a área de atuação do Conselho Regional, porque a gente que é leigo acha que tudo que está dentro da clínica é medicina veterinária, né? E tudo é uma responsabilidade do Conselho, e não é. Então, conta um pouquinho para mim qual é essa área de atuação do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Bom, então o Conselho ele tem uma ação específica em cima dos profissionais de veterinária, né? Ele tem de veterinária e zootecnia, que são as profissões ligadas ao Conselho. Então, todos os ambientes em que se realiza ações do médico veterinário, né, como clínicas, hospitais veterinários, podem ser fiscalizados pelo Conselho, e os profissionais que estão aptos e inscritos no Conselho, eles são fiscalizados também pelo Conselho, né? Mas, além da fiscalização, o Conselho ele tem uma ação educativa. Então, ele tem essa função de orientar e educar os profissionais para que eles sempre exerçam a profissão dentro do Código de Ética. Gente, muito obrigada, doutor Wagner,
por essa entrevista. Espero te receber aqui mais vezes para a gente tirar dúvidas, né, acerca não só de animais pets, mas também de animais rurais. Seja sempre muito bem-vindo ao Acta. Muito obrigado também pela oportunidade e me coloco à disposição sempre que for preciso. Estarei à disposição para bater um papo aqui, esclarecer dúvidas, enfim, o que for preciso a gente está sempre à disposição. Muito obrigada. E minha gente, agora a gente vai assistir a segunda parte da matéria que a gente estava assistindo lá no início da edição. Roda aí. E como naquelas histórias de filme entraram em ação os defensores do defensor, anjos da guarda ou simplesmente voluntários. Quer dizer, simplesmente vírgula. É graças a essa rede do bem que seu Antônio consegue manter o São Cão. Sou advogada de formação, 33 anos. Faço um trabalho jurídico para o Abrigo São Cão. A gente fez a parte legal todo dele, estatuto. Nós fizemos o edital, já registramos a ONG. Está registrada em Marechal, porque a sede é em Marechal. E já entregamos para a contadora, que também é voluntária, não cobrou nada. E já estamos na receita. Essa semana está no forno. E essa semana a gente encerra e tiramos o nosso CNPJ como ONG, como instituto. Como possui mais do que o limite para um único imóvel, que é de 10 cães, o abrigo teve de se registrar no Conselho Regional de Medicina Veterinária de Alagoas e ter um veterinário que responda como responsável técnico. Então isso me comoveu e a gente começou a ajudar ele nessa questão de proteção animal. A satisfação que eu tenho em salvar os animais, né, e fazer um trabalho voluntário com ele, né? E também por ser uma ONG que eu vejo sinceridade, não tem nenhum vínculo com dinheiro, ele não tem apego com essas questões. E eu vejo a honestidade dele e o carinho que ele tem pelos animais. Então isso me motiva muito a ajudar também. Graças ao domínio jurídico, a doutora Mônica deu uma ajuda crucial. A doação que ela faz ao abrigo, nós podemos emitir nota de isenção para o imposto de renda. Então, toda doação que for de pessoa jurídica e pessoa física também, as duas coisas incluem. Aí você pode ter isenção do imposto de renda, porque nós somos uma instituição regulamentada. E a gente ainda tem um outro porém, a gente quer transformar a ONG, seu Antônio, em vida, vai doar a sede da ONG para uma fundação que ele vai criar. Isso é só o primeiro passo. Seu Antônio vai transformar o Abrigo São Cão em uma fundação. É o sonho dele. Ele disse que antes de morrer, ele tem que fazer isso, porque ele não quer que o legado dele se acabe. Então, ele pegou toda a fortuna e os patrimônios que ele tinha para comprar e deu para os cachorros. E não vai permitir que depois que ele morra, isso se acabe. Por isso que ele quer transformar numa fundação. Por que a fundação? A fundação existe, a regulamentação dela toda, e existe o Ministério Público que fica fiscalizando. Então, na hora que você transforma em uma fundação, você não pode vender sede, nada sem autorização da Justiça. Então, é isso que ele quer. Mas os custos são altos. Só de ração por dia são R$2.000. De medicamentos, de 12 a 15 mil por mês. Dos de combate à doença do carrapato a diazepam para os cães que têm convulsões. E só um frasco de 90 ml do medicamento que previne o calazar, a leishmaniose, custa R$200. E para apenas um animal. O abrigo tem 950, fora o salário dos 7 funcionários, uma cozinheira, um auxiliar de veterinária e os 5 auxiliares de limpeza, que recebem mais de um salário mínimo. E acabam se descobrindo apegados também. Já cheguei. Mas não desisti não. Não, de rapaz, o pessoal gosta assim. Eu acho que eu vou embora. Mas depois olhei assim, eu não vou não. Eu gosto de cachorro. Vou cuidar dele, mal São Antônio, por aí. Até onde vai, mas fica aí, trabalhando sempre. Ele chega muito cachorro. Sempre foi amizade. Muito tempo foi amizade, bichinho. Tudo carinho, né? De rua, né? Uma pessoa, é só um carinhozinho para de repente ele muito você. Você andando, ele rebanha. Aí a rebanha de cachorro. Parece até ele bom de bezerro, cachorro. É isso aí.
Eu acho bom demais toda coisa. E ainda continuo, né? Tô aí, todo dia. Afinal, quem consegue ficar indiferente a um olhar desse, de pidão, mas que aliado ao gesto diz muito mais. É quase um apelo. Me adota, vai. Só que o problema não para. Abandono, outras maldades, aumento na população de animais errantes, os de rua, uma realidade para a qual São Antônio não consegue fechar os olhos. Foi quando entrou em cena mais uma ferramenta de ajuda, bem da nossa época, do nosso atual estilo de vida, que pode servir para o mal, só que nesse caso serviu e muito para o bem, as redes sociais. Lua Bezerra, nossa querida quase sócia do ACTA, deu mais uma ajuda que fez a diferença. Com a experiência de voluntária de ONGs, expert no domínio da comunicação social e de defensora da causa animal, ou seja, sabe mobilizar os canais certos para unir quem precisa de ajuda a quem quer ajudar. Os voluntários são o corpo principal do abrigo, porque todos os abrigos, independente da quantidade de cães, precisam de voluntários para banho, para vacinação, para ajuda nos mutirões de castração, vermifugação. Então, esse papel do voluntário na condução do abrigo é fundamental. E tem também a turma de voluntários que ajuda nas redes sociais, que são o suporte financeiro de todos os abrigos. Tem o pessoal da rede social, voluntários que fazem a rede social, voluntários que ajudam no resgate dos cães, identificam os cães, se dispõem a buscar, os voluntários que vão buscar doações em pontos, né, de arrecadação que a gente tem. Então, todo esse trabalho também, o gestor do abrigo, vamos dizer assim, ele não dá conta sozinho. Então, precisa ter todo esse suporte dentro e fora do abrigo para poder a coisa funcionar. Às vezes a gente recebe ligações de pessoas, meu cachorrinho faleceu, eu quero doar os medicamentos, a ração. Então, a gente tem que ir buscar e, quando possível, a pessoa pode levar aos pontos de arrecadação. São lojas, estabelecimentos comerciais com simpatizantes da causa que disponibilizam o espaço para receber essas doações enquanto a gente se organiza para buscar. Alguns supermercados, inclusive, disponibilizam a ferramenta da caixinha solidária, né? A gente apresenta o projeto e fica lá no supermercado aquele troco que é destinado ao abrigo, e todos eles funcionam mais ou menos nesse formato. A gente gostaria que fosse mais, porque às vezes tem medicamentos simples de uso humano que a gente precisa todos os dias, medicamento para dor, antibióticos, e a gente precisa quase diariamente, né? Todos os animais que chegam lá, que chegam nos abrigos, vítimas de maus tratos, precisam de medicamentos para dor, de curativos, material de higiene. Então, é uma demanda maior do que o que a gente recebe. Rede social é tudo. É tudo. A rede social também funciona para pedidos de ajuda, que a gente não tem como saber de tudo que está acontecendo, funciona para denúncias também, mas a rede social hoje é a sobrevivência do abrigo. A gente tem abrigos que hoje fazem uso disso de uma maneira muito organizada, né? Tem uma equipe que ajuda, que dá esse suporte, mas ainda tem abrigos que desconhecem esse potencial da rede social, ou que não tem uma pessoa que se responsabilize, e aí fica tudo muito mais difícil, porque a gente sabe que a gente precisa direcionar uma linguagem para que o público entenda, né, qual é a necessidade, o que é que a gente está pedindo ajuda. E tem alguns abrigos que, infelizmente, não têm esse suporte, que são bem sofridos. O divisor de águas, eu posso dizer assim, foi a publicação de uma solicitação de ajuda nossa num canal, num portal do Instagram, que deu visibilidade para o abrigo e nos deu aí uma situação bem melhor para a construção dos alojamentos que faltavam. Os alojamentos que precisam para animais doentes, para cadelas paridas, e todo esse recurso veio dessa publicação. A imagem sensibilizou milhares de pessoas. Com o respaldo de um perfil de credibilidade, São Antônio conseguiu mais recursos. E veio o círculo virtuoso, em que uma coisa boa atrai a outra. Mônica também passou a difundir e administrar um grupo de voluntários em mais uma rede, o WhatsApp.
Em comum, todos têm a empatia, o dom de querer ajudar e o apego aos animais. Não lugar bichinho, tá na rua, né? O povo fica maltratando, né? Quando pega, às vezes derruba, mata. Às vezes chega cachorro doente, onde eu olho já tá recuperado. Rapaz, o cachorro chegou, já tá assim, bonito. É gratificante o meu trabalho, realizada como profissional, porque eu defini ser uma voluntária e ajudar seu Antônio a partir do momento que eu conheci a Bavária. Era uma cachorrinha pastor alemã, que era matriz, foi jogada no vergel, com piometra, TVT, cardíaca, e eu paguei todo o tratamento dela. Piometra, doença de várias ninhadas, com vários cachorros, e vão tendo sem ter cuidado. Ela era matriz, e aí ela teve vários cães. Quando ela estava velha, que não podia mais dar lucro, o dono jogou no Vergel do Lago, lá perto da beira da lagoa. Então, seu Antônio, uma voluntária dela me contactou, eu não conhecia, aí eu fiquei chocada com a história dela, e aí peguei a Bavária para ser a minha filhada, que a gente chama padrinhos e madrinha dos cães. E aí foi aí que eu conheci seu Antônio. E um amor não substitui o outro, mas a gente, quando ajuda um outro cão, a gente faz a nossa parte como ser humano aqui na Terra. O que pode levar muita gente a perguntar: por quê? E por que cães e não gente? A decepção com o ser humano também, sabe? As pessoas que você mais ama, que você mais gosta, e acontecem as decepções, e com os cães eu não vi isso. Eu sempre vi sinceridade, pureza de coração, sabe? Falta de malícia, gratidão, sabe? Perdão. Então isso aí me fez assim aproximar mais deles ainda. Uma hora que eu fiquei meio que excluído da sociedade, sabe? E até eu mesmo me excluí, que eu me afastei de muitas pessoas e me apeguei a eles. E eles também é amigo, quer dizer, é coisa recíproca, né? Ele parece que percebe a energia da pessoa, né? E daqui a pouco, no final da edição, um quadro de prestação de serviços. Para você que tem um bichinho para doar e para você que está de coração aberto querendo adotar. Mas é já já. Mas agora a gente vai para o quadro O Meu Pet. O meu pet não, o seu pet. O seu pet não, o meu pet. Roda aí! Olá, gente! Não é qual é o meu pet, na verdade, quais são os meus pets. Eu tenho 7 bichinhos de estimação num apartamento de 65 metros quadrados. E para mim não existe nenhuma dificuldade para cuidar dos meus pets. Eu que tenho 3 gatas e 4 cães, cuido de uma forma muito responsável, carinhosa, todos vivem de forma harmoniosa. E eu posso dizer, eu já tive 8, né? Perdi um ano passado, na verdade. Perdi outro no início da pandemia. Já cheguei, inclusive, a dar lar temporário à gatinha buchuda, cachorro, e consigo lidar com toda essa situação. Então, eu posso dizer assim, que para mim, ter esses 7 animais e poder chegar em casa e ter a recompensa de cuidar, de receber todo o carinho que eles me dão, é incrível. Eu sou muito feliz por ter esses pets. Sou madrinha, sou protetora independente, cuido de tantos outros animais que são apadrinhados por mim. Resgatei uma cadelinha que estava buchuda de 12. Consegui, inclusive, realizar uma feira de adoção para doar todos eles, doá-la também. Fiz feira de adoção e todos estão felizes, né? Dos 12 sobreviveram 10, todos estão com família, já tem quase 2 anos. E isso é uma recompensa incrível, porque você saber que você faz a diferença na vida de um ou mais pets é maravilhoso. E você poder salvar, poder castrar, poder orientar as pessoas, ajudá-las nesse processo também é maravilhoso. Eu tenho animais de todas as idades, tenho gatos mais jovens, tenho 4 cãezinhos que já estão na idade mais avançada, né? Hoje eu posso dizer que os cuidados são diferenciados, até com a alimentação deles, e com ração, com medicamentos, passeando, cuidando da limpeza da casa. É uma tarefa um pouco difícil, árdua, mas assim, eu escolhi, então eu tenho que saber lidar com essas responsabilidades que eu assumi. É gratificante demais tê-los comigo. Eu posso dizer assim que são como filhos, né? São meus filhinhos mesmo, de 4 patas. Aqui está o Joey, é um exemplo de um dos pets assim, que eu cuido e que eu amo com todo carinho. E hoje, né, como eu já falei, a maioria que está aqui comigo
são todos velhinhos, são idosos, e eu não descarto porque aparecem as dificuldades da idade e da doença, porque tem gente que infelizmente faz isso, mas a gente tem que aproveitar todas as fases do pet, tanto quando ele é um bebê, quanto as fases mais difíceis, e saber lidar com todas as adversidades que aparecem. Bom, eu sou jornalista, né? Estou formada há mais de 10 anos, também sou atleta, sou protetora, amo lidar com o meio ambiente, amo lidar com questões ligadas à proteção animal, ajudo as pessoas orientando da forma que posso, sob a orientação de médicos especializados. Tenho um blog ligado ao mundo pet, tenho um podcast ligado ao mundo pet, então eu utilizo a comunicação, utilizo a minha profissão como forma de ajudar as pessoas a entenderem esse universo, que muitas pessoas são marinheiras de primeira viagem e não entendem, né, como é que é criar um pet, mas aí eu tento ajudá-las numa linguagem orientando de uma forma mais informal para que elas entendam, porque a gente sabe que os médicos veterinários orientam mais de forma técnica, mas eu tento ser esse elo para ajudar as pessoas a entenderem como é cuidar de um animal de forma responsável. Exatamente, eu já dei espaço ao seu Antônio do Abrigo São Cão, que tem quase 1000 animais domiciliados lá no seu sítio, e ele, inclusive, precisa muito de ajuda. Na verdade, o espaço que eu cedi foi apenas mais um dos instrumentos para ajudá-lo, né, a cuidar desses animaizinhos, para ajudar a salvar vidas. Ele que é um homem abnegado, né, e deixou de viver a sua vida em função desses pets, porque ele ama, porque ele é apaixonado e porque ele é muito sensível à causa animal. Então, dos meus 7 animais, cada um deles tem uma personalidade diferente, né? Dos meus cães, tem a Bola, que é hiperativa, eu digo que ela é a mais esportista, igual a mamãezinha dela. Tem a Mona Lisa, né, que faz o papel mais de modelo e atriz, é a mais artista da família, muito carinhosa, muito meiga, um chiclete. O Joe é aquele mais comilão, mais alvoroçado. E a Amy é uma cadelinha idosa, né, que eu adotei ainda bebê, fiz inclusive uma homenagem a Amy Winehouse, a cantora, né? E tô com ela desde então, desde o falecimento da Amy Winehouse até hoje. Eu a encontrei e achei parecida com a Amy Winehouse e resolvi adotá-la. Tem também as gatinhas, né? Que tem uma que é mais quieta na dela, tem outra que é mais comunicativa, digamos assim, porque assim, as pessoas precisam entender que os animais também dialogam com o olhar, com o modo de agir, com o miar. Então, a gente acaba, como tutor, estudando como é o comportamento de cada animal. E aqui, cada um deles tem um jeitinho de ser. Então, quando eu resgatei a cadelinha, né, que estava atravessando, eu vim da academia, encontrei uma cadelinha buchuda atravessando ali a rua do Parque Shopping e resolvi assumir o compromisso de cuidar dela junto com os filhotes. Inicialmente, eu achava que eram 8 filhotes, né, que a gente fez a ultrassonografia após o resgate, mas aí, quando nasceram, vieram 12 bebezinhos. E eu organizei uma feira unicamente para entregar esses pets a pessoas responsáveis, garantindo a castração, assinando o termo de adoção, orientando a cada um dos tutores que resolveu criar. Eu tenho um cachorrinho que eu doei, que inclusive está morando em outros municípios alagoanos, o município de Igreja Nova, está feliz, tá? O pessoal sempre me manda foto, vídeo, é inclusive muito bom manter essa comunicação, esse elo com as pessoas que adotam, porque isso demonstra a responsabilidade delas e também eu fico satisfeita pelo fato de ter ajudado esses cãezinhos a encontrarem novas famílias. Exatamente. E como eu mencionei, né, eu acho que a gente não pode adotar somente no ímpeto, porque achou o animal bonitinho, porque ele está novinho, porque ele vai fazer você muito feliz. A gente, quando assume a responsabilidade de adotar um animalzinho, tem que entender que ele sobrevive pelo menos de 10 a 15 anos na sua família. Então, é importante que você, em todas as fases da vida do seu pet, dê todo o suporte que ele precisa. Afinal de contas, é um ser senciente e que merece todo o carinho e respeito. Do contrário, se você não tiver essa responsabilidade, essa possibilidade de oferecer o cuidado, nem adote ou compre um bichinho de pelúcia. Chegamos ao final da segunda edição do Acta Animal. Espero que vocês tenham curtido e eu te espero na próxima edição, viu? Fique agora com vídeos divertidos que estão aí circulando pela internet. Um beijo, tchau, tchau.
Ha 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 ha!